Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma leitura bíblica. Eu sou o pastor Henrique Oliveira e nesse canal nós temos devocional às 8h30 da manhã e leitura bíblica às 22 horas, tá bom? Se você é novo por aqui, se inscreva, curta, comente, eu estou lendo a Bíblia com você. E vamos lá, a gente está em Hebreus. Compartilha também o vídeo se você puder. Uma pessoa que você quer que leia a Bíblia também, conheça a palavra de Deus, tá bom? Hebreus capítulo de número 7, versículo de número 1. Vamos lá. Esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando ele voltava depois de derrotar os reis e o abençoou. Foi para ele que Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, o que significa rei de justiça? Depois, rei de Salém, que quer dizer rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípios de dias, nem fim de vida. Feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Considerem a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes entre os descendentes de Levi que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Esse homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No caso dos levitas, quem recebe o dízimo são homens mortais. No caso de Melquisedeque, quem recebe é aquele de quem se dá testemunho que vive. Pode-se dizer que Levi, que recebia os dízimos, os pagou por meio de Abraão, já que Levi estava presente em seu antepassado Abraão quando Melquisedeque se encontrou com ele. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, por que haveria ainda a necessidade de se levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, não de Arão? Certo é que, quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Ora, aquele de quem se dizem essas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia participado do serviço do altar. Pois é bem conhecido que o nosso Senhor descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto a sacerdócio. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, alguém que se tornou sacerdote, não pela lei relativa à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Por isso, sobre ele é testemunhado: você é sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. A ordenança anterior é revogada, porque era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. Isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornaram sacerdote sem nenhum juramento, mas ele se tornou sacerdote com juramento, quando Deus lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, você é meu sacerdote para sempre. Jesus tornou-se por isso mesmo a garantia de uma aliança superior. Ora, houve muitos daqueles sacerdotes porque a morte os impedia de continuar o seu ofício. No entanto, Jesus, visto que vive para sempre, tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Portanto, é de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecados, exaltado nas alturas dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem a necessidade de oferecer sacrifício dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele o fez de uma vez por todas quando ofereceu a si mesmo, pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraqueza. No entanto, o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Aqui o escritor está comparando o sacerdote terreno com o sacerdócio de Cristo, ok? O mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como este, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus, e serve no santuário,
no verdadeiro tabernáculo, erigido pelo Senhor, não por seres humanos. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios. Por isso, era necessário que também este tivesse algo a oferecer. Se ele estivesse na terra, nem seria sacerdote, visto que já existe aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Eles servem em um santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenham cuidado de fazer tudo segundo o modelo que foi mostrado a você no monte. Contudo, o ministério sacerdotal que Jesus recebeu é superior ao deles, como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, porque se baseia em promessas superiores. Pois, se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: Estão chegando os dias, declara o Senhor, em que farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito. Visto que eles permaneceram fiéis à minha aliança, eu também me afastei deles. Visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu também me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com o povo de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis na mente deles e as escreverei no seu coração. Serei o Deus deles, e eles serão meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem dirá a seu irmão, conheço o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque eu serei misericordioso com a injustiça deles, e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Ao chamar de nova essa aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Ora, a primeira aliança tinha prescrições para adoração e também um santuário terreno. Esse tabernáculo foi edificado e na primeira parte, chamada Lugar Santo, estava o candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu do tabernáculo havia a parte chamada Santo dos Santos, que tinha o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente revestida de ouro. Dentro da arca estavam o vaso de ouro com maná, a vara de Arão que havia florescido e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas, não nos cabe falar agora com detalhes. Depois de tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo apenas uma vez por ano e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifesto o caminho para o lugar santíssimo, enquanto o primeiro tabernáculo permanecia erguido. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água, que foram impostas até o tempo da nova ordem. Contudo, quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de novilha espalhadas sobre os que estavam cerimonialmente impuros os santificavam, de forma que se tornavam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purifica a nossa consciência de atos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna,
visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a nova aliança. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é válido no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei ao todo o povo, levou sangue de novilhos e de bodes, bem como água, lã escarlate e ramos de hisopo. Aspergiu o próprio livro e todo o povo e disse: Este é o sangue da aliança, a qual Deus ordenou que vocês obedeçam. Da mesma forma, aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sacerdotal. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Portanto, era necessário que as representações das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Pois Cristo não entrou em um santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes, à semelhança do sumo sacerdote que entra no lugar santíssimo todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde a criação do mundo. Agora, porém, ele apareceu de uma vez por todas no fim dos tempos para aniquilar o pecado sacrificando a si mesmo. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá pela segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Graças a Deus por Jesus Cristo, né? Que veio e se sacrificou uma única vez para pagar os nossos pecados, para nos redimir dos nossos pecados. Já pensou se a gente precisasse de sacrifícios todos os anos ainda? Graças a Deus que Jesus veio e se sacrificou por nós, nos dando a condição de entrar no lugar santo dos santos e chegar na presença do Senhor. Deus abençoe, tenha uma boa noite, uma excelente noite, uma noite de paz, uma noite de tranquilidade. Se Deus permitir, amanhã às 8h30 da manhã, nós estaremos no mais um devocional para a glória do Senhor. Deus abençoe e tenha uma excelente noite.